Fala galera, estou de volta para a nossa segunda aula do curso de Escrita Criativa no Rolê da Criatividade, que tem 3 vídeos sobre escrita criativa. Se você ainda não viu o primeiro, vai lá no link que está disponível na descrição deste vídeo e assista. Na aula anterior eu já me apresentei, mas hoje vou falar rapidamente um pouco sobre mim. Eu sou Davi, sou universitário, estou dentro do espectro do autismo no nível 1 de suporte. E preparei para você uma série de 3 encontros online aqui no meu canal Davi no Rolê. Lembrando que este curso é para todos que querem se expressar através da escrita, mas especialmente para pessoas que apresentem ou algum tipo de deficiência ou um processamento sensorial diferenciado. Antes da gente entrar no tema deste segundo encontro, quero pedir que você deixe aí o seu joinha e compartilhe os vídeos. E será também uma alegria se você se inscrever no canal, para a gente continuar gerando conteúdos de qualidade. No primeiro vídeo você viu o texto como conexão, como sair do lugar comum na hora de escrever, onde nasce o texto, o medo de me expor, será que tenho jeito para escrever, acho que não vou ter assuntos, itens básicos para uma boa escrita, o fantasma da inspiração e hábitos que podem ajudar na escrita. Espero que você esteja animado para viver uma mudança. Sim, porque é isso que a escrita promove na gente. Eu já contei para vocês que ela serviu para mim como forma de inclusão social, porque escrevendo eu não era interrompido, mas sim, eu era ouvido e eu me sentia acompanhado e participante do mundo. Por isso a escrita foi algo tão transformador para mim. E cada um passa por um tipo diferente de transformação quando começa a escrever. E nesta aula você vai começar a perceber isso. Então, logo de início, eu gostaria de te parabenizar por reservar esse tempo para se dedicar a aprender mais. Pois eu sei que na correria do dia a dia é comum a gente sempre ir deixando para depois. E a vida vai passando com os projetos ali, parados, na gaveta. Ou o projeto de criar um blog, ou de escrever um livro, ou de fazer da escrita um hobby, ou até mesmo uma ferramenta terapêutica. A escrita nos permite expressar de maneira mais organizada, além de inspirar, encantar, convencer e emocionar as pessoas. Mas, se o nosso curso é de escrita criativa, então temos que falar de criatividade, não é mesmo? E este será nosso principal assunto desta aula. E vamos saber identificar e derrubar os principais bloqueios criativos. E ao final desta aula, você vai perceber que este tema é mais importante do que você imaginava e que está intimamente ligado ao processo de escrever, que é o propósito deste curso. Segundo o especialista em criatividade, Murilo Gun, a criatividade é a aplicação prática de uma habilidade básica da nossa espécie, que é a imaginação. A criatividade é uma ferramenta para a solução de problemas. É uma competência que nos ajuda a pensar melhor. Criatividade, ferramenta para a solução de problemas, habilidade inerente à espécie humana, competência que nos ajuda a pensar melhor. E quando eu digo problemas, não me refiro apenas a coisas negativas, não. Qualquer coisa que precisa de uma solução é um problema. E quando os problemas aparecem, a gente tem que decidir entre resolver com soluções padrões, que são aquelas já existentes e que todo mundo usa, ou resolver com soluções criativas, que vão fazer você usar a sua imaginação. A criatividade é uma das habilidades mais importantes para a construção do futuro. E isso acontece porque, à medida que o tempo avança, novos desafios vão surgindo para a sociedade. Então, as soluções velhas não resolvem os problemas novos.
Agora que vimos como a criatividade está presente na vida de todos nós, vamos falar de alguns mitos que existem acerca desse assunto. O primeiro mito é aquele que diz que a criatividade é só coisa de artista. Não é verdade. A criatividade não é um talento que só algumas pessoas têm. Ela é uma habilidade inerente à espécie humana. Achei interessante essas afirmações que eu encontrei neste livro aqui, O Caminho do Artista, de Julia Cameron, que reafirmam quanto é da natureza sermos criativos. Todos nós. Criatividade é a ordem natural da vida. A vida é energia, pura energia criativa. A recusa em ser criativo é uma escolha que contraria a nossa verdadeira natureza. O segundo mito é que a criatividade é um dom. Não perca tempo achando que umas pessoas foram abençoadas com o dom da criatividade e que você não foi. Na verdade, todos nós nascemos criativos. Só que, com o tempo, vamos desaprendendo essa habilidade. Como disse Maslow, o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem do qual não se tirou nada. Eu me dou conta do quanto nascemos criativos toda vez que olho para o meu irmãozinho, de 6 anos. Ele tem o olhar criativo para tudo. Geralmente, quando ganha um presente, pega a embalagem e a transforma em outro brinquedo. Mas você pode começar a desenvolver ou recuperar seu potencial criativo agora. Sua criatividade tem também que ser nutrida. Daquela maneira que falamos lá na aula anterior, com repertórios, com vivências e com observação. O terceiro mito é aquele de a gente pensar que criatividade acontece quando alguém inventa algo muito novo que ninguém pensou em fazer antes. Não é verdade. A criatividade nasce da combinatividade, que é um termo usado pelo Murilo Gun para falar da junção de coisas que já existem. Nada vem do nada. A questão é que as coisas não foram criadas antes porque ainda não estavam organizadas de uma forma que propiciasse essa junção. Mas, na verdade, tudo vem de referências, da soma desse repertório que já temos guardado no nosso consciente e no nosso inconsciente. E é aí que a gente usa esse conhecimento para a solução de problemas. De vez em quando, a gente ouve alguém dizer que a história sempre se repete, não é mesmo? Pois bem, não é bem assim. A história tenta coisas semelhantes em épocas diferentes, mas os detalhes nunca são iguais. Os seres humanos precisam de novidade. Um historiador da ciência moderna chamado Steve Johnson disse que tomamos as ideias que herdamos ou com as quais nos deparamos e as juntamos sob uma nova forma. O mesmo acontece com as invenções que vão surgindo. Mesmo a mais moderna tem uma base da tecnologia anterior. É que os criadores remodelam tudo que já herdaram de gerações anteriores. O quarto mito é de que as ideias surgem de repente, do zero. Aquela história de que alguém tem uma grande ideia, assim, do nada. Não é bem assim que acontece. O processo criativo clássico nos mostra que há 4 passos para se criar algo. Passo 1, a preparação. Passo 2, a incubação. Passo 3, a iluminação. E passo 4, a confirmação. Preparação. O
processo criativo sempre começa com um problema. A preparação acontece quando você recebe um problema, acessa o seu repertório, todo o seu conhecimento sobre as coisas e faz a pesquisa. É um passo abstrato, mas é fundamental. A incubação é a combinação inconsciente. É quando há um distanciamento do problema. Para o processamento inconsciente poder entrar, o consciente tem que sair. É a hora em que deixamos o problema dormir. E isso favorece o passo seguinte, que é a iluminação. É quando você tem a ideia e a revelação da combinação. Você certamente já ouviu alguém falando a expressão eureka quando descobre alguma coisa ou resolve algo difícil. Essa exclamação ficou famosa quando o cientista grego Arquimedes descobriu como resolver um problema muito complicado. Apresentado pelo rei Hierão, o rei queria saber o volume de ouro em sua coroa. Arquimedes sabia que para isso deveria determinar a densidade da coroa e comparar com a densidade do ouro. O problema complicado era como medir o volume da coroa sem a derreter. Então, quando Arquimedes foi tomar banho, ao entrar na banheira com água, observou que o nível da água subia quando ele entrava. Então, ele concluiu que para medir o volume da coroa, bastava mergulhar a coroa em água e calcular o volume de água deslocado, que deveria ser equivalente. Conta-se que ele saiu nu, correndo pelas ruas e gritando eufórico: Eureka! Eureka! O que quer dizer: achei! Achei! E essa descoberta ficou conhecida como o princípio de Arquimedes. E por que eu estou contando essa historinha? Para você ver que o que fez Arquimedes ter uma boa ideia foi a preparação, foi a pesquisa que ele fez ao seu repertório. E só assim ele conseguiu ter a iluminação. Tem uma outra frase de Maslow que diz assim: o acaso favorece as mentes preparadas. Então podemos lembrar aquela primeira parte da aula, quando eu falei sobre a importância de termos um bom repertório. O que te faz ter boas ideias é estar com um repertório bem nutrido. Essa é uma grande fonte de criatividade. O último passo é a confirmação. A confirmação acontece quando você joga sua ideia para o mundo. Ali é que ela vai ser testada. O Murilo Gun se baseou no conceito original e combinou com o sistema básico de entrada e saída de dados, o BIOS, e a partir daí criou seu próprio conceito sobre processo criativo. Para ele, o processo criativo tem as seguintes etapas: input, combinação, output e feedback. O input é o conjunto de conhecimento que nós já temos, o nosso repertório. Combinação é quando você mescla as ideias já existentes. Output é o que você cria e coloca no mundo. E feedback é quando você recebe mais input e retroalimenta esse ciclo. No livro Como o Cérebro Cria, os autores dizem que os seres humanos são sempre criativos. Qualquer que seja a sua matéria-prima, palavras, sons, imagens, somos processadores dos alimentos que nutrem o mundo do qual surge o novo. Bloqueios criativos. Nós já falamos lá no começo da aula que nós nascemos criativos, mas que aos poucos vamos entrando de novo na caixa e bloqueando o nosso potencial criativo, né? Mas eu tenho uma boa notícia. Nós podemos desbloqueá-lo.
Então, vamos identificar quais são alguns desses bloqueios criativos? Como o nome já diz, bloqueio criativo é aquilo que te impede de criar. Muitas vezes o bloqueio vem do medo. Falamos sobre isso na aula passada, inclusive. Geralmente temos medo de rótulos, pois há muitos preconceitos em torno das pessoas que trabalham com a criatividade, principalmente os artistas. Como disse o escritor Joseph Chilton Pearce, para viver uma vida criativa, precisamos perder o medo de estarmos errados. Temos medo de muitas outras coisas na nossa expressão artística. A lista de medo é grande. A gente precisa ter coragem de ser um iniciante, sem ter obrigação com a qualidade. Se você decide por uma vida criativa, não tenha medo de errar. No comportamento automatizado, o erro é uma falha, mas no pensamento criativo, o erro é uma necessidade. Uma invenção criativa requer muitos fracassos. Por isso, geralmente ideias prosperam em ambientes onde o erro é tolerado. Não se esqueça disso quando for colocar seus textos para o mundo. Se sentir medo, coloque-os primeiros em ambientes onde você vai se sentir acolhido. Seja em um perfil privado na internet ou para seus familiares e amigos. Mas lembre-se que é o erro que vai fazer você melhorar. Família e amigos. Outro bloqueio criativo pode estar muito perto de você. Estamos falando de família e amigos. É que a criatividade aflora quando temos autoconfiança. Só que muitas vezes essas pessoas próximas, quando também possuem bloqueios criativos, acabam sendo tóxicas para você. E assim se torna mais difícil recuperar seu potencial criativo. Muitas pessoas crescem ouvindo de pais ou de pessoas próximas que aquilo que ele deseja não vai dar certo, que não é próspero, e isso acaba fazendo com que a pessoa não dê vazão à sua expressão artística. Eu tenho um exemplo dentro de minha própria casa. Minha mãe sempre teve vontade de cantar, mas quando ela falava em fazer aula de canto, pessoas ao seu redor a desestimulavam. Até que recentemente, quando estava para completar 50 anos, ela entrou na aula de canto e até já se apresentou na praça da nossa cidade. A intenção dela nunca foi ser profissional da música, mas cantar a faz muito feliz. Só que ficou com esse bloqueio criativo por décadas e só agora tem a felicidade de cantar. Outro aspecto ligado à família e amigos é que a criatividade é bloqueada porque geralmente nos encaixamos nos planos de outras pessoas. Às vezes o marido ou a esposa, às vezes são os pais. Fique atento se você está seguindo o que você quer ou o que os outros querem para você. Agora vamos ver algumas questões que podem ajudar você a ser criativo. Guarde referências. Sempre que surgir uma boa ideia quando você estiver lendo, ouvindo música, vendo filme ou conversando com alguém, por exemplo, guarde essas referências. Anote, armazene esses registros de forma organizada, pois eles formam os seus repertórios, sua fonte de inputs. Use recursos não lineares. O processo criativo não é linear, porque o surgimento das ideias não é linear. Então, é muito melhor quando usamos métodos também não lineares na hora de criar. Aqueles que permitem a gente mudar as ideias de lugar. Quer um exemplo? Os post-its,
que são peças que podem se mexer para combinar com outros registros. Quando usamos o computador com editor de texto no processo criativo, não fica muito fácil movimentar as ideias. Revisite sempre seus registros. É importante sempre revisitar esses dados que você vai guardando, porque dali podem nascer novas ideias e novas combinações. Cada dia que você olhar para esses dados que foram guardados, novas ideias podem nascer. No livro O Caminho do Artista, a autora Julia Cameron propõe 2 ferramentas básicas para a recuperação da criatividade. Uma delas se chama páginas matinais ou morning page, e a outra é o encontro com o artista. Eu confesso que ainda não pratiquei as páginas matinais, mas conheço algumas pessoas que praticam e realmente gostam do resultado. Vou explicar. Páginas matinais são 3 páginas escritas logo ao acordar, à mão, com pensamento em livre associação. Ou seja, escrever sem pensar, de forma livre, sem julgar seu próprio texto. Geralmente, ali ficarão registradas problemas ou situações que te causam sentimentos ruins, inibindo a sua criatividade. Indo direto da cama para as páginas matinais, segundo a autora, você aprende a fugir do seu sensor interno. Vamos falar dele daqui a pouco. As páginas matinais não são os textos que você vai publicar. Já a outra ferramenta, que é o encontro com o artista, é uma hora que você brinca com o seu artista interior, a sós. Pode ser uma caminhada, um passeio na praia ou em uma galeria de arte. Não importa, só tem que ser vocês 2, a sós. Seu artista interior certamente vai te fazer muitas revelações que serão importantes no momento de realizar sua arte. É uma atualização do brainstorming, que é uma técnica para estimular a criatividade, muito utilizada, mas que acabou sendo banalizada. No brainwriting, o objetivo é divergir. Só que a gente tem a ideia errada de que divergir é brigar, discordar. Mas na verdade o objetivo aqui é abrir caminhos, ampliar possibilidades. Olhar de criança. A gente precisa ter um olhar diferente sobre as coisas. Como eu disse na aula 1, tirar o nosso olhar do modo automático. Configurar para um olhar de criança. Só assim vamos passar a ter inputs diferentes. Quando decidi dedicar uma aula deste curso para falar sobre a criatividade, já que o curso é de escrita criativa, lembrei deste livro aqui, ó. Como o cérebro cria o poder da criatividade humana para transformar o mundo. Dos autores David Eagleman e Anthony Brandt. E achei interessante trazer para vocês algumas informações que estão nele. Entre elas, por exemplo, uma proposta de operações para evoluir as ideias. Como o nosso curso é de escrita, vou sempre procurar trazer essa proposta para dentro da realidade da escrita. Os autores mostram que há 3 formas de capturar as operações mentais que estão por trás do pensamento criativo: entortar, quebrar e mesclar. Entortar: modifica ou torce a forma original das coisas. Quebrar: divide um todo. Vou dar um exemplo voltado para a escrita. Na língua, quando eu digo tenho 3 bocas para alimentar, a imagem de pessoa foi quebrada e passou a ser uma boca. Mesclar: une 2 fontes. Mais uma vez, dando um exemplo voltado para a nossa realidade de escritores, há as palavras mescladas, como guarda-roupa, e também as metáforas.
Por exemplo, quando T.S. Eliot escreveu "E vem a noite que se espalha pelo céu, parece um doente anestesiado sobre a mesa." Nessa hora, ele mesclou um fenômeno natural e um acontecimento num hospital. Podemos então entender que entortar, quebrar e mesclar são ferramentas, e a matéria-prima é o seu envolvimento com o mundo, seja em versos, ou em letras de músicas, ou até mesmo em experiências que acumulamos ao longo da vida. E assim surgem recomposições e recombinações. É interessante também que nós continuamos mudando até o que já é perfeito. E já que esse é um curso de escrita, vou citar como exemplo um livro que adquiri recentemente. Eu falo desse livro aqui, Uns e Outros, Contos Espelhados. Ele traz contos conhecidos de vários autores consagrados e suas variações em versões inspiradas de outros escritores. Como, por exemplo, o famoso conto Um Homem Célebre, de Machado de Assis, que foi reescrito por José Luiz Peixoto. Censor interno. Aquele seu lado que vive te julgando e dizendo que o que você escreve está ruim, está errado. Aquele crítico cruel que nos leva muitas vezes ao perfeccionismo, nos impedindo de criar. Já que entramos nesse assunto, deixa eu te falar um pouco mais desse seu lado censor. É que existe o cérebro lógico e o cérebro artista. O cérebro lógico pensa de maneira ordenada e linear. É aquele responsável pela sobrevivência. Ele olha para o céu com nuvens e vê o quê? Apenas um céu com nuvens. O cérebro lógico trata-se do nosso sensor. Já sobre o cérebro artista, é o nosso inventor. É o responsável pelo nosso lado criativo. Quando ele olha para o céu com nuvens, vê aquela grande capa azul com estampados de algodões suaves e úmidos. Essa frase eu tirei do livro Contos Africanos. Achei tão bonita que eu nunca mais esqueci. Viu só como o cérebro artista inventa metáforas e imagens inusitadas? Ele é livre. Viu o poder de um texto que emociona? É isso, galera. Gostei muito de estar com vocês em mais este conteúdo. Vocês viram que hoje falamos sobre o que é a criatividade, qual é a sua importância como habilidade do futuro, derrubamos alguns mitos que a rodeiam, identificamos alguns tipos de bloqueios da criatividade, fizemos algumas reflexões e estudamos algumas técnicas que podem despertar sua criatividade, recuperar sua autoconfiança e superar seus bloqueios criativos. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nas técnicas de escrita criativa. Se está gostando do conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar os vídeos e se inscrever aqui no canal Davi no Rolê, para que eu possa continuar produzindo conteúdos de qualidade. Agora que você está mais ligado no seu potencial criativo, pode desligar esse vídeo e começar a refazer o mundo. Te espero no nosso terceiro e último encontro. Até lá!